Bom, galerinha, estamos aqui na aula 4, é a aula que vai ser de correção de exercícios, tá bom? Peço que vocês pausem o vídeo, observe com carinho cada parte que está sendo falada, corrigida, circula onde você não entendeu, volte o vídeo novamente. Sugiro também que você leia o capítulo, tá bom? O início do capítulo 7, falando de triângulos, para você recordar tudo aquilo que eu coloquei na aula anterior, que foi a aula 3, tá joia? Vá com calma, tá? É um conteúdo super tranquilo, só exige que você realmente, né, estude, relembre cada passo, beleza? Partiu, então, estudar triângulos? Bom, galerinha, vamos lá. Número 1, identifique cada um dos elementos. Vértice. Vértice, ele é sempre representado por letras maiúsculas, tá bom? Que são os pontos aí que unem cada lado do triângulo. Então, A, B e C. Lados. Lados, ele é um pedacinho da reta, ou seja, ele é um segmento de reta, por isso que ele recebe esse tracinho em cima. Então, é o segmento de reta AB, BC e AC. Medida dos lados, ou seja, vai ser o tamanho do lado, né? Vai estar em centímetros, milímetros, metros, e aí o que seja da unidade de medida. Então, A, B e C. Medida dos ângulos internos. Então, aí nós colocamos letras gregas, tá? Que é alfa, beta e gama. Ok? Medida dos ângulos externos. Utilizamos os mesmos, alfa, beta e gama, só que colocamos um apóstrofo, né? Para poder representar que é um ângulo que está do lado de fora. Veja que um ângulo de dentro mais o ângulo de fora, eles estão somando 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Questão 2. Marque V para verdadeiras e F para falsas. Lembrando que você tem que justificar. Todo triângulo equilátero é acutângulo, sim, porque todos os ângulos de um triângulo equilátero, eles estarão valendo 60 graus, ou seja, menor que 90. Todo triângulo retângulo é escaleno. Não. Não, porque nós podemos, tá, ter um triângulo, no caso escaleno, igual está aí, ó. É possível existir um triângulo retângulo isósceles, tá? Ou seja, com dois lados iguais. Então, opção falsa. Todo triângulo equilátero é isósceles. Isso é verdadeiro. Todo triângulo isósceles é acutângulo. Ou seja, só tem ângulos menores que 90. Não é verdade isso. É possível, existe um triângulo isósceles obtusângulo, tá? Por quê? Porque os ângulos das masas, eles deverão ser iguais. Então, olha o exemplo que ele deu lá. Se você tiver um ângulo de 100, naturalmente os outros dois estarão valendo 40, tá? E não necessariamente ele é um triângulo acutângulo, ele é obtusângulo. Todo triângulo retângulo é isósceles. Falso, tá? Posteriormente, você vai ver o teorema de Pitágoras, e por isso que ele citou essas medidas 3, 4 e 5, tá? Todas as medidas diferentes, então ele é escaleno, tá bom? E ele é um triângulo retângulo, então esse daí não satisfaz. Então, é falso. Em um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. A medida da base corresponde a 3/4 da medida dos lados congruentes. Mas ele não falou para a gente quanto que vale os lados congruentes. Então, veja que nós vamos chamar de x na medida. Se o perímetro do triângulo é 35 centímetros, quais são as medidas dos lados? Então, o que ele falou para você? Que a medida da base é 3/2. Nós desconhecemos os valores dos lados, então, vou chamar de x e x, porque eles vão ser congruentes, vão ser iguais. Então, x mais 3x sobre 2, isso tem que ser igual a 35, que é o perímetro. O que eu vou fazer? Vou fazer o MMC, né, para igualar as equações. Feito o MMC, vou cancelar o denominador, vou organizar a equação para um lado, né, as variáveis para um lado, sem variáveis para o outro, que é no caso 2x mais 2x mais 3x, que dá 7x, isso é igual a 70. Então, o x vale 10. Então, nós temos dois lados que têm 10 centímetros, 10 e 10, 20. Para chegar aos 35, está faltando 15 centímetros. Então, nós vamos ter um triângulo de lados 10, 10 e 15. Ou seja, ele é um triângulo isósceles, porque tem duas medidas iguais, conforme ele citou lá no enunciado. Questão 4.
Aí vem a condição de existência. Lembrar que a condição de existência, nós vamos pegar o maior lado e separar ele. Os dois menores, a soma tem que ser superior. Então, nós temos 7, 5 e 4. Então, eu vou somar 5 e 4, dá 9. 9 é superior a 7. Então, resumindo esse triângulo, você pode montar ele, tá? É tudo isso que ele colocou no cálculo ali. Letra B. Se eu separo um 5 e a soma dos outros dois, dá 10. Então, pode existir, sim, até porque ele é um triângulo equilátero, né? Todas as medidas iguais. Letra C. Se eu tenho 7, 5 e 2, eu separo 7. Quando eu somo 5 e 2, também vai dar 7. E quando você encontra a igualdade, não é possível formar esse triângulo. Na letra D, 6, 3 e 4. 6, 3 e 4. Separo 6. Quando eu somo 3 e 4, resposta, 7. Então, 7 é superior a 6. Então, esse triângulo pode existir. Na letra E, vou separar o 8, que é o maior lado. Quando eu somo 3 e 4, dá 7. Não é superior a 8, portanto, esse triângulo não pode existir. Quando eu faço 3,5, 5,5 e 4,5, separo o 5,5. Separei o 5,5, aí eu vou somar 3,5 mais 4,5. Vai dar 8. Então, é possível, sim, formar esse triângulo. Então, galerinha, a partir de agora vamos exercitar mais um pouco, tá? Quando nós falamos das classificações, quanto aos ângulos, quanto às medidas dos ângulos, quanto aos lados, condição de existência, tá? Então, nós vamos exercitar mais um pouco na página 174, ok? Pegue o seu livro, dê uma observada, tá bom? Eu acho interessante que você também leia o início do capítulo para reforçar aquilo que vocês escutaram quando eu coloquei na videoaula, tá bom? Anterior. Faça os exercícios com carinho. Próxima aula vamos corrigir esses exercícios e vamos ver mais um tópico dentro dos triângulos, tá bom? Beijos, até mais, saudades de vocês.